Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a importância da doação de sangue e também as dificuldades que os hemocentros têm enfrentado para suprir a falta crônica de sangue nos estoques. O Observações já está no ar. Os hemocentros de todo o Brasil sempre enfrentaram grande dificuldade para suprir as necessidades básicas da população no que se refere aos bancos de sangue. Então, nós vamos falar hoje sobre a importância da doação sanguínea que nessa pandemia fez com que muitos lugares ficassem até mesmo sem estoque algum das plaquetas, das hemácias, enfim, de todo o material que compõe o sangue humano. E para isso, eu recebo hoje aqui no Observações para falar sobre esse assunto tão importante a Fabíola Nogueira, ela que é coordenadora do setor de captação do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Vale ressaltar, captação de doadores. Então, Fabíola, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio para falar sobre esse assunto que está sendo aí de grande relevância, né? Eu que agradeço, né, a oportunidade de mais uma vez estar nos veículos de comunicação da cidade falando de um assunto que é de extrema importância para o funcionamento do nosso hospital. E Fabíola, então eu começo o nosso programa perguntando o seguinte: como está a situação hoje do Hospital Nossa Senhora da Conceição, no caso o Banco de Sangue, e o Hemocentro de Divinópolis, que é quem aí controla a nossa região e distribui, né, o sangue aqui para a nossa região? Vamos começar a falar do Hemocentro de Divinópolis, né, o qual nós temos contrato firmado, que não atende somente a nossa cidade, mas 36 agências e assistências, né, para que os hospitais tenham uma boa funcionabilidade. A pandemia não é novidade, porque antes da pandemia a gente já estava enfrentando dificuldades com a captação de doadores por uma série de questões e fomos surpreendidos com essa pandemia que reduziu muito o número de doações. Então, com isso, reduz o número de doações, o doador deixa de comparecer aos hemocentros, ele vai impactar nas agências, nos bancos de sangue. Impactando nos bancos de sangue, vai impactar, né, nos procedimentos de todos os pacientes. Lá em Divinópolis, teve uma queda bem significante em número de doações, como, né, eu citei anterior. E o que dificultou muito também, que além de ter essa queda, depois de ter regionalizado todo o processo de fracionamento, o que quer dizer isso? Faz a coleta em Divinópolis, pega esse material coletado e envia para Belo Horizonte para esse material ser processado, para esse sangue ser processado. E depois ele volta para Divinópolis. E com isso, ele não volta a mesma quantidade que ele saiu. Então isso acaba também sendo um fator assim que está atrapalhando nos nossos estoques, para manter os nossos estoques. Com isso a gente enfrenta, né, as dificuldades com baixas de estoques, de ter que esperar chegar essas bolsas retornarem para Divinópolis, para ela ter um tempo de ambientação, para depois a gente, né, buscar. Isso acaba atrapalhando um pouco a nossa rotina, mas eu falo, deixo bem claro que isso não está impedindo as liberações. A gente barra em situações seguintes: cirurgias que às vezes tem que mudar o horário, né, porque às vezes é um tipo específico que eu não tenho, né, que a gente não tem aquele estoque 100%, né, a gente trabalha assim com uma certa segurança, mas não posso festejar que minha geladeira está lotada, né, minha geladeira de conservação das bolsas. Então, assim, às vezes uma cirurgia que tinha que acontecer mais cedo, a gente precisa mudar esse horário para mais tarde, né? Às vezes a gente programa uma reposição para mais cedo, eu tenho que mudar o horário para mais tarde para que essas bolsas cheguem para mim em temperatura adequada para o uso. Então isso acaba atrapalhando também um pouco a rotina do banco de sangue. E vale lembrar quais são os tipos que mais faltam hoje no seu estoque? Não é novidade, né? Eu acredito que não seja só no meu estoque, né? Diante dessa dificuldade, eu acho que é um tipo que falta em vários bancos de sangue. O O negativo. O O negativo é um tipo raro,
né, um tipo que a liberação dele é bem restrita e a gente não trabalha com quantidade suficiente. Então, como que funciona a liberação desses estoques? Tem todo um processo, sabe? Eles fazem um levantamento em cima dos meus dados do ano anterior, calcula-se uma base em cima desses dados para fazer uma liberação de quantas bolsas eu tenho direito semanal. Mas isso não quer dizer que, tipo, meu estoque baixou muito. Já fui a Divinópolis, repouso estoque, baixou muito. Eu posso voltar, desde que eles tenham para me atender, e pegar mais, né? Só que devido à pandemia, devido à queda, né, no número de doações, esse ano nós fomos surpreendidos com novos tipos sanguíneos que tiveram bem estado crítico. Já tivemos grandes dificuldades do O positivo, que é o maior número de doadores, né, que é um tipo de sangue mais comum, que é o positivo. 45% dos doadores é o O positivo, então ele já chegou a ficar em estado crítico. A Hemominas Belo Horizonte, ela libera os dados todos os dias à tarde, até mesmo para, né, incentivar a população, para nós captadores estarmos acompanhando os dados e está intensivando a nossa captação. Tivemos dificuldades também, né, com o A positivo, né, que também é assim, bem comum também. Então, assim, para ser sincero, tá faltando praticamente quase tudo. Né? E vale lembrar que a gente percebe, né, nas entrevistas e também nos informes que o próprio Hemominas divulga, que as dificuldades que têm sido enfrentadas aí é principalmente no momento da captação. Aqui em Pará de Minas, como que tem sido feito aí essa captação e quais as principais dificuldades que você tem encontrado aí? Olha, anterior à pandemia, trabalhar a captação já não estava sendo fácil. Já estava observando que, com o passar do ano, estava diminuindo em números de doadores que estavam comparecendo ao Hemocentro. Mas a gente sempre, né, correndo atrás, sempre divulgando, falando da importância da doação. E depois que surgiu a pandemia, piorou. Teve uma piora muito grande, porque medo mesmo, insegurança, né, de estar deslocando para outra cidade, de estar entrando num veículo com mais pessoas, apesar de que teve algumas mudanças, né, nós teve que reduzir o número de vagas, né, em 50% para não aglomerar. Lá também eles tiveram que reduzir também o atendimento para não aglomerar. Mas mesmo você, né, divulgando, explicando sobre todos esses cuidados, os candidatos eles ficam um pouco inseguros. Só que a gente fala, né, está sempre trabalhando a questão de que não existe só o Covid-19. Existem várias doenças que demandam de transfusão de sangue e hemocomponentes. Existem vários pacientes, até mais, né, do que pacientes, porque nós transfundimos pacientes Covid no nosso hospital. Mas a maioria das nossas transfusões são aleatórias, né? São de ocorrências comuns, sim, né? São as clínicas, né, que tratam algumas patologias, são o bloco cirúrgico, né, que cirurgias demandam de transfusão, hemodiálise demanda muita transfusão também, maternidade, CTI, né, o CTI normal, sem ser o CTI Covid, demanda muita transfusão. Então, a gente precisa trabalhar isso com os nossos candidatos à doação, que eles precisam continuar, que a gente precisa deles, que para desenvolvermos esse trabalho, para o nosso hospital ter uma boa funcionabilidade, a gente precisa do doador. Sem o doador, não tem sangue. Então, essa é uma das maiores dificuldades. Tem também aquele ponto, né? Mas eu vou ter que deslocar até Divinópolis, né? Porque aqui o banco de sangue, ele não é um posto de coleta, existe essa diferença, né? O banco de sangue, né, dentro de um hospital, nós estocamos as hemácias e nós fazemos a liberação para os pacientes, onde a gente faz os testes pré-transfusionais, né, para liberar um sangue
com qualidade, para não expor esse paciente ao risco, né? Nas plaquetas, o plasma e crio, a gente não estoca, mas toda vez que é solicitado, tem motorista que fica à disposição para estar indo até Divinópolis para estar buscando esses hemocomponentes que não estocamos aqui. Então, muitas vezes as pessoas confundem achando que o banco de sangue é um posto de coleta. Não, ele é um setor de liberação, né, de hemocomponentes para o paciente. E fazendo uma retrospectiva aí, antes da década de 90, o banco de sangue era um posto de coleta, né? Então explica pra gente a luta de vocês lá do banco de sangue, justamente para que Pará de Minas tivesse então, ou voltasse a ter aí um posto de coleta do Hemominas. Antigamente, bem antigamente, eu não trabalhava aqui nessa época, fazia-se essa coleta aqui. Mas era uma coleta assim, não tinha todo o cuidado, né? Faziam os exames eram muito assim, não tinha essa segurança para o paciente, né? Não tinha um critério de avaliação. Então, qualquer pessoa que chegasse lá e falasse quero doar, doava, não tinha essa triagem clínica que hoje em dia tem, que é tão rigorosa, né? Que ela é obrigatória por lei. Então, era assim, tinha-se um posto de coleta, mas não tinha segurança para o paciente. Porque o importante ali é manter o paciente bem, é preservar a saúde do paciente. É o que eu sempre falo com os nossos doadores, né? Porque chega lá, vai passar por uma triagem bem específica, não pode omitir nenhuma informação, porque o paciente está todo debilitado. Nós temos, por obrigação, oferecer um produto de qualidade para ele, para não expor ele a nenhum tipo de risco. Aí volta lá atrás. Como que era realizada essa coleta? Como que eram esses critérios para essa doação? Que risco que esses pacientes não corriam, né? Porque a transfusão de sangue é muito séria, é um transplante. Então, tinha-se essa coleta. Depois, fundou-se o Banco de Sangue, que foi fundado dia 31 de dezembro de 1978. Inclusive, ele faz aniversário mês que vem, 42 anos, né? Só que ainda também não tinha todo esse critério de avaliação, né? Não tinha toda essa portaria que fiscalizava. Depois, quando surgiu a Hemominas, em Divinópolis, que tem 20 e poucos anos, é que se firmou, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, firmou-se um contrato com a Hemominas, que é muito sério, é um hemocentro muito sério, é um órgão público que funciona mesmo, que segue todas as portarias do Ministério da Saúde, que a Anvisa fica de cima, entendeu? Para o quê? Para não expor nenhum paciente ao risco. E aqui em Pará de Minas seria interessante justamente para evitar essa questão do transporte e também deslocamento, que acaba afastando os doadores, né? É um sonho, né? É um sonho de muitos anos, né? Até mesmo antes de mim, as pessoas que estavam à frente, né, ao banco de sangue, sempre lutou para ter esse posto de coleta avançado aqui em Pará de Minas. Por que posto de coleta avançado? Qual que é a diferença? Porque antes, há uns anos anteriores, acontecia-se coleta externa, né? Que a Hemominas vinha uma vez por ano e marcava um ponto, fazia-se uma campanha de divulgação e eles faziam uma captação de doadores, coletava-se uma quantidade X de bolsas. Mas cada ano que foi passando, foi dificultando mais realizar essas coletas. Por quê? Porque foi diminuindo-se, né, o número de coletas. E uma cidade do tamanho de Pará de Minas, que tem uma quantidade significativa de doadores, mas que, na minha opinião, ainda é bem pouca em comparar com o número da população. A população não está tão ativa, né, assim como a gente esperava estar. Então, foi diminuindo, então não estava compensando. E cada ano que foi passando, foi ficando difícil. A última coleta que teve, né, foi um projeto para ter a cada 2 meses, mas seria uma coisa que seria prejudicial para a nossa cidade, porque uma vez que nós temos contrato com Divinópolis, Divinópolis não tinha condições de vir até a cidade a cada 2 meses. Outras unidades, né, outras unidades da rede viria fazer essa captação aqui, mas levava-se esse sangue para a cidade, né, de origem. E com isso, nós íamos ficar prejudicados, porque se o meu contrato é Divinópolis,
Eu preciso estar repondo Divinópolis para que eu busque estoque. Então, né, fizemos várias reuniões até chegar num ponto que não ia ser interessante para a cidade. O que dificulta, né, a captação que você perguntou no início é deslocar-se até Divinópolis. Nós temos o transporte gratuito, né? Nós temos todo um cuidado com esse doador, né, para ele estar indo. Eu acompanho, né, para ele não se sentir sozinho lá, né, nos pontos que ele precisa passar, né, até chegar à sala de coleta. Mas isso não é o suficiente, porque muita gente trabalha, tem a sua própria vida também, né? Fala, né? Eu tenho muita vontade de doar, mas até aqui para Divinópolis, né? Às vezes a pessoa até tem disponibilidade, mas não tem interesse. Porque a doação de sangue ela é voluntária, né, gente? Ela não pode ser valorizada, não pode ter nenhuma remuneração. Não é comércio, né? Não é comércio, é voluntário. Então, quem tem esse hábito de ir, né, igual eu tenho muitos doadores que eles são fidelizados, assim, marcou certinho, vai. Tem compromisso mesmo. Né, tem o compromisso de ir, porque faz com amor, porque gosta e porque sabe da importância. Ok, Fabiola, e a gente agora vai fazer um rápido intervalo. Na volta a gente continua falando aí sobre a importância da doação de sangue e, claro, a reposição sanguínea nos bancos de sangue. Fique por aí, Observações volta já já. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50. E líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sanbrasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 e 37999799795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62 Belvedere, ao lado da rodoviária.
saia daqui pilotando a picape mais vendida do Brasil. Fiat Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. De volta com observações e hoje eu recebo aqui no programa a Fabíola Nogueira, ela que é coordenadora do setor de captação de doadores do Banco de Sangue do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E está aqui hoje falando sobre as dificuldades que o Banco de Sangue e, claro, os hemocentros estão tendo principalmente nessa pandemia para suprir os hospitais da região. Fabíola, no último bloco nós falamos um pouco sobre as dificuldades, mas uma outra dificuldade que a gente sabe que acontece é o seguinte, é o paciente utilizar o estoque do banco de sangue e não repor, né? Porque muitas pessoas não sabem, quando você usa do banco de sangue, você tem como dever repor aquele conteúdo, porque outra pessoa depois de você vai estar utilizando, né? Sim. Essa está sendo uma grande dificuldade esse ano. Já tinha pontuado há um tempo atrás, já tinha dado uma grande melhora, mas esse ano a falta de compromisso está muito grande. Por quê? Porque além de trabalhar a captação externa, o que é a captação externa? Convidar o doador que acompanha as redes sociais, né, do banco de sangue, do hospital, acompanha os veículos de comunicação da cidade, ele interage da importância, às vezes ele chega, né, até nós, mas muitos a gente precisa correr atrás, convidá-los para estar participando conosco. Também trabalho a captação hospitalar, que é um ponto que está bem negativo esse ano de 2020. Por quê? É como se fosse uma corrente, um ajudando o outro. O estoque que eu tenho lá é reposição de algum familiar que fez e liberação que a Hemominas fez para mim, né, no setor de distribuição. Então, eu preciso ter estoque para estar ajudando o próximo paciente. Todo paciente que é transfundido, a gente convida o familiar para ir até a captação de doadores, para que eu abordo, né, ele falando da importância da reposição. Só que não existe uma lei que obrigue ele a fazer essa reposição. Ele precisa sentir-se tocado, ele precisa ter esse compromisso, ele precisa entender que se eu não tivesse aquela reposição anterior, eu não ia ter para ajudar o familiar dele. Então, para me ajudar o próximo paciente que está por vir, eu preciso que ele faça a reposição. Então, para você ter uma ideia, a cada 10 pessoas que transfunde, 6 comparecem na captação. 6 fazem a reposição faltosa. Por exemplo, nós temos uma média, não é média por bolsa. Ah, tomou uma bolsa, é um paciente, é um doador. Não, a gente faz uma média jogando para mais, porque tem os critérios, né, de avaliação. Dependendo dos critérios, esse candidato pode não vir a realizar a coleta. Então a gente joga sempre um pouquinho para mais, para não ter essa quebra muito grande. Então aqui a gente pede tão pouco, né? Pedimos 4 doadores, 3 doadores. Eles, quando fazem a reposição, 2, 1. Então, assim, isso atrapalha muito o nosso trabalho, impacta no nosso estoque, também é uma dificuldade para manter o estoque. Porque tem muitas pessoas que pensam que o hospital ele está ali, mas ele é obrigado a fornecer tudo para o paciente. Não, ele precisa de recurso financeiro para compra de medicamentos, para os materiais de insumos. Lá para o nosso setor, precisamos da ajuda da população para manter o estoque, a gente precisa. Afinal, você não compra sangue, né? Ele é doado, né? Ele é voluntário. Você não vai na farmácia e fala, eu quero comprar uma bolsa de sangue. E a pessoa, ela precisa ter essa consciência. Ela precisa tocar e ter esse compromisso de estar fazendo essa reposição. Nossa, é uma grande dificuldade que nós estamos tendo.
E além disso, tem outras pessoas que usam do banco de sangue daqui do hospital da cidade ou então da região, mas que às vezes viu um parente ou então um amigo precisando em outro hospital, por exemplo, da capital, um Felício Roxo, um Mater Dei, enfim, um Life Center, e repõe lá e não repõe aqui, né? Isso é um outro problema que nós temos, porque como nossa cidade é menor, nosso hospital é menor, eles acham que a nossa dificuldade é menor, mas não é. A mesma dificuldade que grandes hospitais passam, né, hospitais de grandes centros passam, nós também passamos. Itaúna também passa, Divinópolis também passa. Então você precisa, o familiar ele precisa ter esse compromisso. Meu pai foi transfundido no Hospital Nossa Senhora da Conceição, mas eu vou repor no Luxemburgo, porque ele também tomou lá. Sim, você precisa repor no Luxemburgo, mas você também precisa ter o compromisso de repor no Hospital Nossa Senhora da Conceição, porque ele também precisa. Ele também precisa da sua ajuda. Ele também vai ter outros pacientes. Ele também vai ter que esperar ter estoque lá para atender o paciente dele aqui. Cirurgia vai ter que mudar de horário porque não tem estoque, porque você não repôs. Então tem que ter essa consciência, né? A população também precisa conscientizar, Henrique. É muito importante, porque eu me deparo com muitas pessoas que vão doar e relatam que sempre tiveram vontade de doar, mas que não sempre teve curiosidade em querer doar, mas nunca achou importante. Aí quando o familiar chega no hospital, que vai precisar, né, ser transfundido por qualquer hemocomponente, que ele vai ver a importância da doação. E a gente precisa de doadores fidelizados, a gente precisa de doador que compareça pelo menos 2 vezes ao ano, porque a gente sabe das dificuldades, sabe, né, que tem que deslocar, sabe das empresas que às vezes não liberam. A gente aproveita a oportunidade para fazer um apelo para as empresas também estarem incentivando, né, com seus colaboradores a importância da doação de sangue, porque isso é um ato de cidadania. E a população ela tem que estar junto conosco nessa causa, porque nós dependemos da população. E por falar em compromisso, nós agora vamos ver um VT que nós gravamos aí com alguns doadores para saber o que os motiva a doar sangue. Vamos ver. O que te leva a doar o seu tempo também para poder doar sangue e estar aí salvando vidas? Primeiro que é salvar as vidas de quem precisa. E é gratificante saber que o meu sangue vai doar, vai salvar, né, vidas de outras pessoas que precisam muito. E só quem está nessa área que tem a conscientização do que é importante uma doação de sangue. Porque o sangue que a gente está doando, do sangue tira o plasma, tira a plaqueta, tira o crio. E que na hora que a pessoa, eu que faço uma transfusão de sangue, né, vejo como que o paciente reage, né, na hora que ele está tomando, na hora que ele acabou, a pessoa está ali muito prostrada, está, né, com dificuldade de conseguir levantar, tomou a primeira bolsa, é um sorriso que a gente vê no rosto. Isso é muito gratificante. E o que você falaria, então, para quem tem receio, então, se recusa aí a doar um pouco de si? Olha, não dói doar. É uma agulha só, como se você estivesse tomando uma vacina, como se você estivesse tomando qualquer outro medicamento injetável. Não dói. O sangue repõe rápido, né? Se tem medo de ver o sangue, vira para o lado, não olha. Mas é muito importante isso. Doe, crie coragem. Chama um amigo que é doador, que já doa. Ou se não tem ninguém, vai, porque tem muita gente lá que doe, que vai te dar uma força. É uma equipe grande de médicos, de enfermeiros e de doadores que estão lá só para incentivar a gente e nada de ruim acontece. Então, vá doar, pensa no próximo. O sangue vai fazer bem para muita gente. Então, não deixe de doar. Por ter tido paralisia infantil quando era criança, né? Então eu sempre vislumbrei a necessidade
que é, né, e que os hospitais passam, né, de atender as pessoas, e essa questão da reposição sanguínea é uma questão que eu já vejo desde criança. Então já tem mais de 10 anos que eu sou doador, né, que eu tive a paralisia infantil, tive as sequelas, mas demais a saúde é 100%. Então eu acho muito importante, e principalmente eu costumo falar para todo mundo que eu recomendo que doem sangue, que a gente doa em gratidão, como forma de gratidão da boa saúde que a gente tem, né? E não porque tem alguém precisando, entendeu? É uma forma de agradecer a boa saúde que a gente tem, que a gente está podendo ajudar as pessoas, né? Ao invés de ser ajudado. Eu acho que isso é muito importante. E para você, o que você falaria aí para quem tem dúvidas sobre o processo de doação, ou então tem receio de que ou vai doer, ou então que vai ser prejudicial para a saúde? O que você falaria para encorajar essa pessoa? Todas as doações que eu me propus a fazer foi super tranquilo. Bom, Fabíola, nós vimos ali no VT que as pessoas ajudam porque realmente entendem aquilo que nós estávamos falando, que é a relação da importância de se manter o estoque em dia, porque, claro, outras pessoas vão utilizar, né? Sim, tenho relatos de, né, vários doadores que se comoveram com situações em quais acompanharam, né, na própria mídia, pessoas que decidiram, decidi ajudar, eu quero ajudar, sentiu-se tocado, né, porque como é um ato de solidariedade, a pessoa precisa ser tocado e saber a importância de estar ajudando, de uma forma que seja, eu não posso doar, mas eu expliquei para o meu vizinho que se interessou, o vizinho chega até mim, né, para estar esclarecendo, tirando dúvidas. Tem família que começa, a mãe aparece para doar e já vai puxando os filhos, já puxa o marido, já puxa os irmãos, e quando você vê, a família toda está participando conosco, sempre que pode está participando. Isso é muito gratificante, porque a pessoa entende, né, da necessidade, entende da importância, não só de ajudar, às vezes, o próprio familiar, mas em comum, né, ajudar a comunidade, né? A comunidade, ajudar todos, né, ajudar o próximo. Ok, Fabíola, agora a gente faz mais um intervalo e na volta a gente continua falando aí sobre a importância da doação de sangue. Fique por aí, Observações volta já já. Saia daqui pilotando a picape mais vendida do Brasil. Fiat Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 e 37999799795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62 Belvedere, ao lado da rodoviária. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas.
O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. De volta com observações e hoje eu recebo aqui no programa a Fabíola Nogueira, ela que é coordenadora do setor de captação de doadores, aliás, do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E hoje ela vem aqui ao nosso programa falar um pouco sobre as dificuldades que tem enfrentado justamente nessa pandemia, que refletiu muito nos estoques. Fabíola, então a gente já falou das dificuldades, falou aí também com os doadores, mas então quem quer ser doador? O que precisa? Quais são os requisitos? E como que deve estar a saúde da pessoa que quer doar? Qualquer pessoa pode ser um candidato à doação de sangue. Aqui nós trabalhamos a pré-triagem. O que significa essa pré-triagem? Fazemos um resumo da triagem clínica, porque esse doador ele vai passar por vários pontos lá no Hemocentro, onde ele vai passar por uma triagem clínica, que ele vai responder 40 questões, depois ele é encaminhado para a triagem hematológica, né, que vai dosar o valor de hemoglobina dele, porque ele tem que estar com a hemoglobina boa, né, para não prejudicá-lo, e depois que ele passa para a coleta. Como que funciona essa pré-triagem que fazemos aqui? São as questões básicas, né? A partir de 16 anos já pode doar, não precisa mais da declaração registrada em cartório, é só pegar a declaração ou no site da Hemominas ou comigo no hospital, o pai ou a mãe assina, vai tirar o xerox do documento de identidade de quem assinou e vai anexar junto e podemos ir. Os pais nem precisam acompanhar, eu me responsabilizo por esses menores. Não pode ter nenhum problema de saúde, não pode ter tido hepatite após os 11 anos de idade. Por quê? Porque depois dos 11 anos, o vírus ele tem memória. Antes ele não consegue distinguir a memória. Então, depois dos 11, ele já tem essa memória, essa carga de memória. Então, não pode. Porque uma vez que você teve contato com o vírus, você vai estar com a sua sorologia positiva. Você não tem a doença, mas ele vai mostrar para você que você teve contato com o vírus. E claro, tem os anticorpos ali, né? Sim. E aí você não pode ter feito cirurgia de grande porte, né? Que você recebeu anestesia geral com menos de 12 meses. Cirurgia de pequeno porte varia de 3 a 6 meses. Então vocês precisam estar, né? Conversando com a gente sobre o procedimento que foi realizado para a gente pesquisar se tem a possibilidade de estar sendo liberado ou não. Cirurgias, já falei, né? Tatuagem, sobrancelha micropigmentada, foi um ponto também que reduziu muito o número de doações. A vaidade está muito aflorada. Bacana você se sentir bem, né? Olhar no espelho, se sentir bonito. Mas é tão mais bonito você poder falar que você salvou 4 vidas com uma doação
né? Porque se você faz uma sobrancelha micropigmentada, por mais superficial que seja, você vai ficar impossibilitado por 1 ano. Aí chega no ano seguinte, a pessoa quer retocar essa sobrancelha, aí vai virando, né, uma bola de neve, não vai poder doar mais, porque está sempre em retoque, né? Exames de endoscopia, colonoscopia, broncoscopia, só depois de 6 meses. Na semana da doação, não pode estar com nenhum ferimento no corpo, por menor que seja. Mas nossa, mas não dá nem para ver. Mas esse é um critério, porque lembra lá no início que eu falei que a gente precisa preservar a saúde do paciente? A gente precisa oferecer um produto de qualidade para o paciente? Por quê? Porque algumas doenças, elas têm um período de incubação, né? Tem o período da janela imunológica. Às vezes você está assintomático. Você está assintomático, mas ali na frente vai desenvolver alguma coisa. Então, já descarta de início para não correr esse risco. Tratamento odontológico também varia de 7 a 6 meses. Então, a gente vai pesquisando. Medicamentos, tem alguns medicamentos que já são liberados, porque a portaria ela vai mexendo muito. A Hemominas, ela segue à risca a portaria do Ministério da Saúde, a 158, né? A consolidação número 5 de 2017. Existem várias legislações, então às vezes a gente barra muito com o doador que doa em hemocentros particulares e eles questionam, né, a possibilidade de estar doando no hemocentro particular e que ele não consegue doar lá na rede Hemominas, mas é porque a Hemominas segue à risca. Não sei qual é o critério desses hemocentros particulares, mas se ele passou lá por uma coisa que ele não passa aqui na Hemominas, então existe uma certa diferença, né? E isso para o paciente conta pontos positivos, segurança do paciente, não expor esse paciente. Então isso é importantíssimo, né? Então seguem bem à risca, né? Medicamentos, tem algumas coisas que eles estão mexendo, sabe? Já melhorou muito, porque o hipertenso hoje em dia ele pode doar dependendo da medicação que ele toma. O paciente que tem hipotiroidismo, com um relatório médico, né, do endócrino, falando que ele não tem a síndrome de Hashimoto, ele consegue doar. Então ele vai mexendo, né, devido à dificuldade, né, de estar conseguindo um doador, ele é obrigado a estar mexendo nessas portarias com segurança, mantendo a segurança do paciente, né? Paciente que foi transfundido antes tinha que esperar 10 anos para doar sangue. Hoje em dia, com a implantação dos NATs, né, que são os testes que fazem esses doadores, porque o doador, no ato da coleta, ele já coleta material para fazer vários exames, para ver se ele está ok, se a saúde dele está perfeita, para estar, né, liberando esse sangue para o paciente. Então, o HBH, que é o Laboratório de Suporte do Hemominas, lá em Belo Horizonte, ele, de uns anos para cá, ele implantou os NATs, que são para sorologias. Isso foi um ganho, porque reduziu muito o número de soroconversão, porque ele consegue detectar o contato com o vírus com 9 dias. Então, isso foi um ganho, né? Então, ele tem todo um cuidado para estar fornecendo um produto de qualidade para o paciente. E também, a Hemominas, ela mantém total cuidado também e preocupação com esse candidato, com o doador, porque ele precisa preservar a saúde desse doador, porque ele precisa desse doador. Então tem um intervalo, né? A mulher pode doar a cada 90 dias, contando com 3 doações no período de 12 meses. Né? Homem pode doar a cada 60 dias, contando com 4 doações no período de 12 meses. Por que esse intervalo? Para preservar a saúde do doador. A gente, né, não tem acesso a muitas coisas, mas eu já fiz alguns projetos em algumas escolas aqui da cidade e já tive um retorno muito bom. Eu tenho um sonho de pegar aquele Fernando Otávio, que acho que é a escola maior que tem aqui na cidade, né, com o número de jovens, muitos jovens. Então, assim, lá já tem bastante alunos que participam, sabem da importância, estão sempre convidando o outro. São engajados, amigos, né? São engajados, sabe? Isso é um ganho pra gente. Então, esse trabalho que eu fiz nas escolas o ano passado, há uns anos atrás, eu não estou conseguindo desenvolver, também é um ponto que atrapalhou, né, e dificultou a nossa captação.
Ok, Fabiola, e agora a gente faz mais um intervalo. Na volta, a gente vai falar aí como que o Hemocentro, no caso o Hemominas em Divinópolis, tem se precavido aí contra a Covid-19. Fique por aí, Observações volta já já. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água, que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50. E líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 e 37999799795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62 Belvedere, ao lado da rodoviária. Saia daqui pilotando a picape mais vendida do Brasil. Fiat Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. De volta com observações e hoje nós estamos recebendo a coordenadora do setor de captação de doadores do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ela vai falar para a gente agora como que está funcionando aí, Fabiola, a questão da prevenção do Covid-19, porque, como eu disse no início do programa, esse foi um dos fatores que dificultou também a chegada, né, e a levada de novos doadores e de outros tradicionais. Como que tem sido feito aí a chegada no Hemominas, principalmente de Divinópolis, que é o que nos atende aqui? O Hemominas está bem criterioso em questão, né, para receber esses candidatos. Como foi falado anteriormente, reduzir o número de atendimentos para que não aglomere. Todas as doações hoje em dia precisam ser agendadas, todas. Ninguém consegue mais chegar lá espontaneamente e doar, porque eles estão tendo um cuidado excessivo, né, depois desse Covid-19.
Chegando lá, foi reduzido também o nosso número de vagas, né? Porque antes eu ia com o meu transporte com 48 vagas e cheguei aí até com 50. Em tempos felizes, alegres, vacas gordas, íamos com 2 ônibus, já chegamos aí várias vezes com 2 ônibus, né? A população era mais ativa também. Então, hoje em dia foi reduzido apenas para 25 vagas por vez. Isso atrapalhou muito também nosso estoque, impactou no nosso estoque, né? Porque logística, né? Se eu estou levando menos doador, automaticamente eles vão fazer menos liberação, né? E chegando lá, está sendo super criterioso. Afere a temperatura do candidato. Álcool em gel, você tem que estar higienizando as mãos o tempo todo, de máscara. Não aglomera, né? Então, todo mundo sentado, não pode ficar em pé. Tem, né, o espaço restrito que você pode estar. Tem que respeitar o espaço entre uma cadeira e outra. Sempre de máscara? Sempre de máscara, sempre de máscara. A higienização sempre foi muito impecável lá, agora está mais. O tempo todo as meninas da higienização estão vindo, passando álcool nas cadeiras. Lá dentro da sala de coleta também a mesma coisa, a higienização está assim, estão bem atentos a essas questões. E também, né, sempre a gente está alertando por um ponto importantíssimo. Se esse candidato, ele foi doar o sangue, ele não sentiu nada, mas em 14 dias, se ele sentir qualquer coisa, mesmo que não esteja relacionado aos principais sintomas do Covid, né? Porque se você tem alguns sintomas de resfriado, coriza, garganta inflamada, você precisa esperar um intervalo de 30 dias para comparecer, né, ao Hemocentro. Se na sua casa teve alguém que teve o contato com o vírus, é 90 dias também. Se você teve contato com o vírus, é 90 dias também para voltar a doar. Então tem todo esse critério. Se você desenvolveu qualquer sintoma depois dessa doação, entre 14 dias, você precisa entrar em contato com urgência com o Hemominas. Por quê? Porque ele vai ter tempo de tirar essa bolsa de circulação. Então ele tem tempo de correr e resgatar essa bolsa. Porque em vez de ajudar, ele vai prejudicar o paciente que já está ruim, dependendo, né? Tem relatos, eu não sei informações mais fidedignas para estar falando sobre isso, que o risco de contaminação é mínima, mas existe, né? Então é melhor prevenir, é melhor já se orientar, já passar essa informação para tirar essa bolsa de circulação, para não expor esse paciente, né? Porque ele pode ter uma piora, né? Tomando um sangue com possível contaminação. E quantas viagens você tem feito aí por mês? Eu estou fazendo, normalmente eu não mudei minha rotina. A princípio nós tivemos a proposta de ir semanalmente com 10 doadores, para nós não foi uma proposta interessante, porque o hospital tem custo, né? Esse ônibus não é gratuito, o hospital tem um custo até um pouco elevado, dessas viagens que vamos até Divinópolis, e eu consegui, né, junto ao setor administrativo, manter as minhas datas, né, cada 15 dias, com 25 candidatos. Então, eu consigo ir com 25 candidatos 2 vezes ao mês. Reduziu 50%, mas pelo menos eu sempre, né, sou muito otimista e positiva. Eu falo, é melhor pingar do que secar, né, gente? Porque como é que faz se ninguém comparece? E a gente tem que frisar também que quem tem carro próprio pode ir sem precisar esperar a viagem de vocês, né? Isso é importante e tá dando, tá dando uma resposta boa pra gente. A gente tá sempre falando sobre isso. Eu tô sempre agendando para pessoas, né, que têm interesse de estar indo e preferem ir no veículo próprio. Então, tem um veículo próprio, tem condições, vá, doe voluntário em nome do nosso hospital. Faço questão de doar para um paciente. Me liga no setor de captação no 32335461, que eu direciono um paciente para você direcionar essa doação. Porque se você for lá doar voluntário, vai estar ajudando do mesmo jeito. É importante sim, mas se você doa voluntário para o nosso hospital, você direciona essa doação para o nosso hospital ou para algum paciente nosso, essa bolsa ela vem para o meu estoque. Então, para mim, é melhor, né?
uma ajuda a mais para o nosso estoque. Ah, eu tenho um compromisso lá daqui 15 dias. Aproveita, liga lá, né, nos setores. Pode me ligar lá no setor de captação que eu passo os números que vocês conseguem falar, porque o 155 do Ministério da Saúde não funciona mais, ele foi desativado. Então agora você consegue agendar pelo app app, que você agenda a sua doação, ou pode estar, se for de Divinópolis, você pode estar ligando lá no 32335461, que eu te passo os telefones, ou faço esse agendamento, esse pré-agendamento para esses candidatos. E que tem que ser feito, né? Chegar lá de supetão não dá certo, né? Não vai ser atendido. Justamente que é uma das normas de segurança, né, que eles implantaram devido ao Covid. Então, não atende. Ok, Fabiola, a gente não tem mais tempo. Gostaria de te agradecer a sua presença aqui. Quais são as suas considerações finais aí para o nosso público? Eu queria muito agradecer nesse convite, que é de suma importância para o desenvolvimento do nosso trabalho. E as minhas considerações são as mesmas, né, gente? Eu peço mesmo, eu faço um apelo mesmo. Eu estou em casa, eu estou pensando, eu penso no paciente, eu penso no estoque, eu não consigo desligar. Então, eu agradeço, né, pelos doadores que estão sempre conosco, que tem doadores que, sim, são tão especiais que eles nem esperam eu convidar. Eles mesmos já me procuram, já agendam uma doação, porque às vezes a gente não consegue estar ligando para todos, né? Porque, né, eu desenvolvo outras funções também lá no setor de captação, mas tem esses que estão sempre comigo nessa caminhada, e aí eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer eles, que eu tenho um carinho enorme por eles, e tá convidando também, né, toda a população que tem acesso, né, ao programa, que tem acesso à TVI, para estar com a gente, Jornal Integração, está sempre também divulgando a importância para estar conosco nessa caminhada, para fazer parte dessa corrente do bem, pelo menos 2 vezes ao ano. Convida os amigos, né, tanto jovem, tanta rede social, divulga coisa importante, divulga a importância da doação de sangue. Com uma doação você salva 4 vidas diferentes, né, que vai para o setor de fracionamento e separa, né, as partes do sangue, cada um vai tratar a sua patologia, a sua doença. Então vão fazer parte conosco, não vamos deixar uma coisa tão importante ficar assim, tão fraca, né? A gente precisa melhorar esse quadro. Tanta coisa difícil acontecendo, né? Vamos mudar essa página, vamos trazer um pouco de esperança. Trazer um pouco de esperança. Esperança para quem está precisando, né? Esperança para quem está dependendo do seu sangue para sobreviver, gente. Isso é muito importante. Então, manda aí o telefone de novo para todo mundo poder anotar aí. Pode estar ligando no 32335461, fala direto comigo lá no setor de captação. Pode estar agendando pelas redes sociais, Banco de Sangue HNSC, Facebook, Instagram. Pode estar também, quem me achar lá também no meu privado também, pode estar mandando lá que eu agendo também. Não é por falta de ter lugares para agendar. Importantíssimo também, agora o site do hospital abriu um campo específico para o doador. Quem tem interesse em estar participando da doação de sangue, quem tem interesse de estar realizando a doação de sangue, já entra lá no site do hospital, tem um campo que você vai preencher com os seus dados principais e ele já cai automaticamente para mim lá no meu e-mail e eu vou entrar em contato com você para nós agendarmos essa doação. Isso foi um ganho para mim agora em 2020. Eu fiquei muito feliz, né, com a comunicação lá do hospital que conseguiu esse fato tão importante para estar facilitando para a população estar agendando essa doação. Quanto mais fácil, mais doadores e mais estoque, né? Isso é o que nós queremos e precisamos. Ok, Fabiola, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios e obrigado também a você que assistiu e agora ter uma conversa com você. Você deve ter percebido aí que o programa hoje foi um pouquinho maior e tal, e a partir de hoje o programa ele passa a ter 1 hora de duração. Os 3 primeiros meses do programa aqui na grade da TVI foi um verdadeiro sucesso. Eu só tenho a agradecer a você que está nos assistindo aí e também aos nossos patrocinadores que acreditaram no programa, no conteúdo e, claro, na boa informação, que para mim
é um dos principais remédios contra tudo isso que a gente tem vivido aí nos últimos tempos. E semana que vem, então, a gente está de volta com mais observações, agora maior, trazendo, claro, informações precisas, dinamismo para você aí no dia a dia e, claro, informações que vão fazer você se tornar um ser humano cada vez melhor. Então, semana que vem a gente tem um novo encontro aqui no Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!